Olá, hoje vamos falar sobre a relação entre a ciência e o misticismo. Será que esses dois campos do conhecimento tão incompatíveis podem se complementar? Será que existe uma forma de conciliar a razão e a intuição, o ceticismo e a fé, o materialismo e o espiritualismo? Bom, isso é o que nós vamos ver. Eu sei que esse é um tema polêmico e que muitas pessoas têm opiniões fortes sobre ele, inclusive eu sou uma delas. Mas eu não estou aqui para defender uma posição ou outra, nem para criticar ou julgar quem pensa diferente de mim. Eu só quero compartilhar com vocês algumas reflexões que fiz, como alguém que entende que todas as formas de conhecimento podem, em algum momento, abrir margem para uma nova forma de pensar. Em parte, eu formei essas ideias baseada na vida de Newton. Isaac Newton, um dos maiores gênios da ciência, escondia uma face que só foi vista depois de sua morte. Ele era um místico e religioso fanático que se interessava por temas como alquimia, profecias bíblicas e magia. Eu só queria te mostrar como a história dele era boba. Mas era você que vivia me dando força para investigar todas as possibilidades, todas as alternativas. Eu tô falando de ciência, não de magia. Magia é apenas ciência que a gente ainda não entende, Arthur C. Clarke. Que escrevia ficção científica. Uma percursora do fato científico. Em alguns casos, sim. Se tem uma ponte de Einstein-Rosen, então tem alguma coisa do outro lado e seres avançados podem ter cruzado ela. A Jane. Uma cultura como a dos vikings pode ter adorado eles como divindades. Isso, exatamente. Obrigada. Newton nasceu em 1642 na Inglaterra, no mesmo ano em que morreu Galileu Galilei. Ele acreditava que tinha uma missão divina: continuar o trabalho do grande astrônomo Galileu e descobrir os segredos do universo. Para isso, ele se dedicou intensamente aos estudos de matemática, física, ótica e astronomia. Ele foi o inventor do cálculo, o propositor das leis do movimento e da gravitação universal e o fundador dos princípios que regem a física até os dias atuais. Esse mesmo homem passou boa parte de sua vida estudando a Bíblia, tentando prever o fim do mundo e a volta de Jesus Cristo. Se interessava por alquimia e magia. A alquimia era uma prática antiga que buscava a pedra filosofal, capaz de transformar metais comuns em ouro, bem como descobrir o elixir da vida e compreender os mistérios da natureza. Olá! Quem é você? Ah, que bom que você perguntou. Eu sou a existência que vocês chamam de mundo. Também sou chamado de universo, ou de Deus, ou de verdade, ou de tudo, ou ainda de um. E mais, eu sou você. Newton se interessava pela alquimia, não apenas por ambição ou curiosidade, mas também por motivos religiosos. Ele acreditava que Deus havia criado o mundo seguindo um plano oculto e que a alquimia era uma forma de revelar esse plano. Assim, ele realizou centenas de experiências com substâncias químicas, buscando a essência da matéria e a força vital dos seres vivos. Ele também era obcecado pela Bíblia, especialmente pelo livro de Apocalipse. Estudava as Escrituras com afinco, tentando decifrar as profecias sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Ele chegou a fazer cálculos baseados na cronologia bíblica e previu, segundo Newton, que o mundo acabaria em 2060. Apesar de ele ser um cristão fervoroso, Newton tinha opiniões heterodoxas sobre a fé. Ele rejeitava a doutrina da Trindade, que afirmava que Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para Newton, isso era uma corrupção do cristianismo primitivo, uma ofensa à soberania de Deus. Ele defendia o unitarismo, que afirma que Deus era apenas um. Newton era um homem solitário, sem amigos íntimos ou relacionamentos amorosos. Ele sofria de crises nervosas e depressão, e supõe-se que ele tinha transtorno bipolar.
Sua personalidade forte fazia dele um homem vaidoso e orgulhoso, entrando em conflitos com outros cientistas por questões de prioridade e reconhecimento. Ele guardava seus escritos sobre alquimia e religião em segredo. Ele temia ser perseguido pela igreja ou pela sociedade, que não tolerava o pensamento divergente, ou ridicularizado pelos seus pares. E, assim, manteve suas crenças místicas e religiosas em segredo durante toda a sua vida. Seus escritos sobre alquimia e teologia só foram revelados após sua morte em 1727. Esses escritos surpreenderam. Não, eles chocaram o mundo e mostraram que Newton não era apenas um cientista racional, mas também um mago e um profeta, que não queria somente entender a natureza, mas também dominá-la e transformá-la. Newton é só um de tantos outros casos de cientistas ilustres que se fascinaram pelo oculto, pelo místico e espiritual. Mas vou falar desses outros posteriormente, quem sabe no futuro. Com base no que vimos sobre Newton, percebemos que a ciência e o misticismo são duas formas diferentes de se relacionar com a realidade, não necessariamente opostas ou excludentes. Ambas têm seus méritos e seus limites, suas virtudes e seus vícios, suas verdades e suas ilusões. Tanto a ciência quanto o misticismo são expressões da curiosidade humana, do desejo de compreender a realidade e o sentido da existência. Ambos são movidos por uma paixão pelo saber, por uma sede de descoberta, por uma insatisfação com o desconhecido. Os dois sabem que há coisas que escapam ao nosso entendimento. Essas duas formas de pensar são formas de pensar não mecânicas. Elas exigem criatividade e imaginação, bem como uma capacidade de pensar fora da caixa. E assim, podem nos ajudar a ampliar nossa visão de mundo, nossa compreensão de nós, do que somos a um nível espiritual e nossa conexão com outros. E vocês? O que acham dessa relação? Vocês se identificam mais com um ou com o outro? Vocês acham que é possível conciliar os dois? Vocês têm alguma experiência ou dica sobre esse assunto? Bom, deixem seus comentários. Obrigado, espero que tenham gostado e até um próximo domingo.